consultório CBN hoje recebe o especialista em reprodução assistida, o doutor João Guilherme Grassi. O doutor já é de casa, veio várias vezes aqui. Bom dia, seja bem-vindo à CBN novamente, doutor. Bom dia, Cláudia. Sempre uma alegria estar aqui com você e com os ouvintes da CBN. Doutor, hoje nós vamos falar, com as mulheres sobre fertilidade. Quais são os métodos, como que a mulher pode se preparar aí para engravidar, E quais são os métodos que tem para dar uma ajudinha, Principalmente aí aquelas que ainda insistem em trabalhar bastante, ter uma vida mais agitada e deixar isso um pouco de lado. Isso tem sido cada vez mais discutido, doutora, as mulheres adiando a gravidez? Sim, Cláudia. Temos percebido nos últimos anos um aumento na taxa de infertilidade. Hoje em dia, a OMS já fala que 1 a cada 6 casais vão ter algum tipo de dificuldade para engravidar. Mas tudo bem, significa que 5 a cada 6 não vão ter problema nenhum. Mas por que isso está acontecendo? Um dos grandes motivos, sim, é a postergação da maternidade. Então hoje é natural, não é mais aquele cenário de 50 anos atrás, quando nossas avós, nossas bisavós engravidavam cedo, com 18, 19 anos e tinham 7, 8, 9, 10 filhos. A minha avózinha, ela teve 9 filhos. Não é mais esse cenário. Era muito comum, Não é mais. Era muito comum. E mudou. A sociedade mudou. A função da mulher no mercado de trabalho aumentou muito, sobremaneira, nos últimos 50 anos, e a mulher vem conquistando cada vez mais o lugar legítimo dela. E isso é muito importante na dinâmica social hoje em dia. Só que isso traz consequências. E uma das consequências imediatas disso é que as mulheres estão engravidando mais tarde. Então tem sido cada vez mais natural as mulheres esperarem terminar uma faculdade, terminar uma especialização, um mestrado, doutorado, se estabelecer profissionalmente, se estabelecer também de maneira de encontrar a pessoa correta. Cada vez mais o crivo está maior com relação a isso, E acaba acontecendo que essas mulheres acabam tentando engravidar, às vezes com 37, 38, 40, 41, 42, e infelizmente o relógio biológico não espera. Existe uma queda, tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos com o amadurecimento da mulher. A gente não pode mais falar em envelhecimento, amadurecimento. Com o amadurecimento feminino. Para você ter uma noção, Cláudia, um casal que está tentando engravidar naturalmente hoje em dia, quando a mulher tem 25 anos, eles vão ter uma chance de aproximadamente 25% de engravidar por mês, por tentativa. Então não é tão fácil engravidar assim. Os mais jovens. Os mais jovens. Aos 35 anos, essa chance já cai para 20%. Ou seja, 1 a cada 5. Aos 40 anos, 10 a 15%. Aos 45 anos, ao redor de 1%. Então, realmente, a taxa de fertilidade feminina cai muito com o tempo. E a gente vê isso impactando muito, sim, as nossas pacientes no consultório. Cada vez é mais frequente chegarem mulheres com 41, 42 anos, com o desejo de gravidez, e muitas vezes ainda sem o parceiro, ou sem a possibilidade de engravidar naquele momento. Bom, quando não tem essa previsão, doutora, agora eu não quero engravidar agora, mas é possível que a mulher pense nesse processo, vá se preparando, faça exames, veja se está tudo bem, e quais os métodos aí ela pode utilizar? Sem dúvida, e é extremamente indicado. Então, a gente... planejamento, É um planejamento reprodutivo. E é muito importante falar sobre isso, é muito importante conversar sobre isso. Por isso é tão importante essas intervenções que a gente pode fazer na população, como essa entrevista hoje. O que acaba acontecendo é que essa conscientização faz com que a paciente busque ajuda antes, entenda a sua situação antes. Poxa, eu tenho 32 anos, é muito cedo para pensar nisso? Não, é o momento ideal para pensar nisso. Eu tenho 28 anos, é muito cedo? Não, é o momento ideal. Busque um especialista, busque o seu ginecologista para conversar sobre isso. Hoje os ginecologistas estão cada vez mais entendendo mais sobre essa parte e se especializando também nessa área. Sim. Então busque para fazer exames, para ver a reserva ovariana, como que está. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Faz exames para saber o quê, por exemplo? A reserva ovariana é uma das informações que a gente pode encontrar. Por exemplo, tem pacientes, tem mulheres que têm uma reserva ovariana muito alta, mesmo com 36, 37 anos. Isso é um bom fator. Agora, tem mulheres que com 28, 29 anos já apresentam uma reserva ovariana baixa. Às vezes por alterações que tiveram durante a vida, como endometriose, que é um fator que pode reduzir a reserva,
como as infecções sexualmente transmissíveis, cada vez mais frequentes e que afetam muito a fertilidade feminina e masculina. Então, existem doenças que podem afetar essa reserva ovariana e que seria muito importante a gente descobrir isso antes, tanto para tratar essas doenças, quanto para congelar esses óvulos no momento mais precoce e com uma reserva maior. Essa reserva varia de mulher para mulher, como o senhor disse. Sim. Tem esses agravantes, né, como as ISTs, né, mas a endometriose, que interfere diretamente, mas isso cada corpo tem a sua reserva. Sim, na natureza a gente chama isso de curva da normalidade. É normal você ver pessoas, de uma maneira geral, entre 1,50 m e 1,90 m. A maioria das pessoas vão estar entre 1,50 m e 1,90 m. A minoria vai ter menos que 1,50 m e uma minoria vai ter mais do que 1,90 m. A gente chama isso de curva da normalidade. Todos são normais. E para a reserva ovariana é a mesma coisa. A maioria das mulheres vão ter uma reserva dentro de uma normalidade e uma minoria vão ter muito poucos óvulos e uma minoria vão ter muitos óvulos em excesso. Então existe uma curva, uma variação normal. O senhor citou essa questão do congelamento dos óvulos, né? Talvez isso já esteja mais sendo falado, as pessoas já, né, entendem, mas o que seria nesse caso, né? O que a mulher precisa fazer? Ela congela os óvulos para usar assim quando quiser ser mãe, é isso? De certa forma, sim. Sempre que a paciente me busca no consultório, eu explico para ela que o melhor é não postergar. O que mais vai garantir a fertilidade dela é ela engravidar o quanto antes possível. Ou seja, planejar a sua vida nesse sentido. Construir a sua vida nesse sentido. Mas eu entendo que muitas vezes não é possível engravidar imediatamente. Então o melhor cenário eu sempre falo. Vamos lá, vamos congelar os óvulos. É um procedimento tranquilo. Então essa paciente vai vir ao consultório, vamos fazer alguns exames simples, alguns exames rápidos que duram 15 dias. Esperamos a paciente menstruar. E ela menstruando, volta ao consultório, é examinada, começamos a estimular a ovulação com medicações injetáveis, é como se fosse insulina, faz na barriga. Ela mesma se aplica. Usa essas medicações que são as gonadotrofinas por aproximadamente 10 a 12 dias. Enquanto isso, ela volta na clínica para novos exames de ultrassom para ver os ovários crescendo. O ovário libera um óvulo por mês. Com essas medicações, a gente vai conseguir liberar um pouco mais. E a quantidade de óvulos depende da reserva da mulher. Quanto mais alta a reserva, mais óvulos ela consegue liberar no mesmo momento. Então a gente vai acompanhar por 10 a 12 dias. E no momento que esses ovários estiverem prontos, eu levo essa paciente ao meu centro cirúrgico, que é aqui em Londrina mesmo. Essa paciente é sedada, uma sedação consciente, leve, é como se fosse uma endoscopia, Cláudia. O paciente dorme por meia hora, não sente nada, não sente nenhuma dor. Eu retiro esses óvulos guiado por ultrassom, por via vaginal, e já entrego ao meu laboratório, que é aqui mesmo. Entrego para as minhas embriologistas, que com cuidado vão limpar esses óvulos para a gente já congelar no mesmo momento. O congelamento é uma desidratação. O óvulo tem muita água dentro dele. Então a gente precisa colocar no meio para tirar essa água, porque senão fica que nem água no freezer. Lembra quando você coloca cerveja no freezer, que ela explode? Pode acontecer a mesma coisa. A gente tira a água de dentro do óvulo. Tirada a água, a gente mergulha esse óvulo direto no nitrogênio líquido, a menos 198 graus. E ele fica lá reservado, paralisado com a idade da mulher. Então, se ela congelou esses óvulos com 32 anos, eles estão paralisados com essa idade dela. O que eu sempre falo para a paciente, olha, agora você vai viver a sua vida e vai construir o seu futuro. Tente construir algo no sentido de ter filhos logo, se for possível. Se isso não acontecer, você vai voltar aqui, daqui 3, 4, 5, 6 anos, nós vamos descongelar esses óvulos e vamos... aí, doutor? Como é que faz a aplicação? Como funciona? Aí o marido vai coletar o material, por exemplo, ou se a paciente quiser fazer uma produção independente, existem bancos de sêmen que ela pode adquirir esse material. Então nós vamos usar o espermatozoide e injetar esses espermatozoides direto dentro dos óvulos. O nome disso é fertilização in vitro. Vamos pegar cada espermatozoide e injetar dentro do óvulo para gerar um embriãozinho. Esse embrião vai ficar em observação, em cultivo nas nossas incubadoras, aqui mesmo. E daí, quando esses embriões estiverem evoluído, no segundo, terceiro, quarto, quinto dia após a fertilização, com um catéter bem fininho, a gente passa pelo colo do útero e deposita os embriões no fundo do útero da paciente. Um processo completamente indolor. E, por exemplo, se uma paciente congelou os óvulos aos 32 anos, a chance de sucesso de ela conseguir realmente um bebê colocando 2 embriões dentro do útero é maravilhosa, é de 50%. Já se uma mulher usa os 2 óvulos, se ela congela esses óvulos com 40 anos, por exemplo,
a chance de ter um bebê já cai para aproximadamente 30% com 2 óvulos. Se ela congelar 2 óvulos aos 42 anos, a chance de ter um bebê com esses 2 óvulos já vai cair para mais ou menos 15 a 20%. É uma corrida contra o tempo, Justamente. né, doutor? Porque o tempo acaba interferindo, obviamente, principalmente para as mulheres, né? Os homens têm uma fertilidade maior do que as mulheres. Sim e não. É? Não é que o homem tem uma fertilidade maior, é que o homem não gesta. Uhum. Então, de certa forma, a natureza ela acabou selecionando para que a mulher não conseguisse engravidar tão tarde, porque a mulher, o ser humano em geral, vai ter comprometimento da sua saúde com o passar do Com tempo. a passada da idade. Então, Uhum. como a gravidez ela demanda de muita saúde, de muita energia da mulher, é natural que a natureza tenha feito dessa forma. O homem não vai gestar. O homem ele consegue gerar gametas, espermatozoides durante toda a vida. Mas sim, há um comprometimento da qualidade e da quantidade desses Também. espermatozoides com o tempo, sim. Não é tão marcante, tão importante quanto da mulher, mas sim, há um comprometimento com o tempo. Certo. Bom, chegou aqui uma pergunta, doutora, até com relação. Na coleta, ela diz o seguinte, a Juliane: na coleta são vários óvulos, certo? Sim. Quando faz a aplicação, é de apenas um ou mais? Há possibilidade de vir gêmeos? Normalmente, dependendo da idade da paciente, a gente descongela, no momento de Uhum. fazer a fertilização, de 2 a 4 óvulos por vez. Porque também tem uma taxa de sobrevida, a gente tem que escolher os melhores para fazer o processo. Uhum. Fazemos a fertilização. A fertilização é como se fosse um funil. A gente começa com um número de óvulos e menos vão evoluir para embriões e menos vão evoluir para embriões viáveis, assim como é na natureza. Tá. É uma seleção natural. Nós podemos, dependendo da idade que a mulher fez o congelamento de óvulos, a gente pode transferir 1, 2 ou 3 embriões para dentro do útero da mulher. A 36 anos, se ela congelou até 36 anos, nós podemos colocar até 2 embriões. Colocando 2 embriões de óvulos congelados até os 36 anos, a nossa chance de sucesso vai ser aproximadamente 50%, risco de gêmeos ao redor de 10 a 15%. Uhum. Então sim, 10 a 15% das Pode vezes vão ser acontecer. gêmeos. Já com mulheres com 37 anos ou mais, a gente pode colocar até 3 embriões dentro do útero, porque as chances diminuem por embrião. Então, se, por exemplo, tem uma paciente que congelou óvulos aos 38 anos, eu colocando 3 embriões dentro do útero dela, a chance vai ser de aproximadamente 40% a 42%, risco de gêmeos ao redor de 10%, risco de trigêmeos, muito raro, muito raro. Eu, particularmente, em mais de 3.000 fertilizações in vitro, eu tive, acho que, 5 casos de trigêmeos, é 1 para 600 mais ou menos. Certo. E é muito importante entender que essas chances, elas têm relação com a idade do congelamento e não com a idade que a da paciente pessoa. vai ter ao usar esses óvulos. Tá. A qualidade do, né, talvez não seja esse nome, a qualidade do útero da mulher com mais idade, isso também interfere, doutor, no sucesso desse processo? Sim, pode decair e podem aparecer outros problemas. Né? Então, com o avanço da idade, pode aparecer uma adenomiose, por exemplo, que é quando a endometriose ela se infiltra na parede do útero, isso pode comprometer. Pode aparecer um mioma, que é quando tem um carocinho dentro do útero, e se for um mioma submucoso, que é aquele que aperta o endométrio, isso pode comprometer. Então, podem aparecer problemas ao longo do tempo que sim podem comprometer. Mas o simples fato da paciente ter mais idade, mas ter um útero aparentemente perfeito, a chance seria muito parecida com quando ela fez o congelamento. O senhor falou agora há pouco da endometriose, que ela não é predominante nessa infertilidade, né? Mulheres com endometriose também podem engravidar. É uma confusão muito frequente, Uhum. né? Então, se acredita, até por um papel da mídia, que ter endometriose é um determinante de que não vai conseguir engravidar. Tá. Endometriose é algo que sela um diagnóstico de infertilidade. Não, porque nem sempre. O que eu quero dizer com isso? De todas as mulheres do mundo que têm endometriose, o que os trabalhos nos mostram é que 37% delas não vão conseguir engravidar, e 63% vão conseguir engravidar sem nenhum tipo de ajuda, sem precisar de nenhum tipo de ajuda. Então, a questão é, a endometriose por si só não é um fator determinante de infertilidade. Muitas vezes se descobre endometriose na cirurgia de cesariana. Depois, Entende? quando o neném tá Depois, quando o nascendo. neném está nascendo. Então, não é bem assim. O que a gente sabe hoje é que parece sim que a endometriose influencia na fertilidade. O que a gente acredita mais é que a endometriose tem um efeito anatômico, que ela pode machucar as trompas, ela pode inflamar as trompas e fazer com que as trompas funcionem menos. As trompas são como se fossem 2 bracinhos
que conseguem capturar esses óvulos quando eles são liberados. E a endometriose inflama as trompas, faz com que as fímbrias, que são os microdedos responsáveis pela captura dos óvulos, não fiquem tão eficazes. Que o epitélio ciliar, que é como se fosse um gramado de dentro da trompa que empurra o óvulo, o embrião para dentro do útero, também funcione menos. Também tem a teoria inflamatória de que a inflamação gerada pela endometriose pode diminuir a taxa de gravidez, mas são coisas que não são tão comprovadas assim. Hoje em dia a gente entende que o que mais afeta é a endometriose ovariana, endometriose nas trompas, por um fator mais anatômico funcional. Tá? E aí Então, há, nesse caso, aí, de fazer esse tratamento para poder engravidar. Seria esse processo também, doutor? De congelamento de óvulo ou seriam outros? se uma mulher de 32, 33 anos tem um diagnóstico de endometriose e vai, por exemplo, tem indicação de fazer uma cirurgia por dor, Uhum. o indicado é que ela congele óvulos antes. Porque a própria cirurgia para endometriose, dependendo de onde estão os focos dessa doença, pode piorar a reserva dessa mulher. Isso é muito importante. É muito frequente a gente ver pacientes que operam, retiram endometriose, mesmo com os melhores cirurgiões do mundo, Cláudia. Mesmo com os melhores cirurgiões. E, infelizmente, é muito frequente a gente ver um comprometimento da reserva ovariana. Por isso é tão importante o atendimento em conjunto dessa mulher. Teve diagnóstico de endometriose, tem plano de cirurgia, ela tem que ser referenciada para o cirurgião e para o esterileuta, Certo. que é o especialista em reprodução assistida, para fazer o planejamento, pelo menos do congelamento desse material para ter melhores chances no futuro. É o que o senhor falou, né? Na hora ali você quer resolver o seu problema, mas é preciso pensar no futuro. Sempre, sempre. Pensar no futuro para que você não seja pega de surpresa. É. Bom, doutor João Guilherme, obrigada por ter vindo mais uma vez aqui à CBN, falar de um assunto tão interessante. Com certeza as mulheres que estão nos ouvindo aqui ficam aí com a cabeça borbulhando, principalmente aquelas que ainda não são mães ou aquelas que têm esse desejo, né? Estão na busca, estão aí lutando para conseguir. Muito obrigada, doutor. Cláudia, eu que agradeço, sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Um bom dia. Obrigada, doutor. 11